Fala pessoal, tudo jóia com vocês? E aí, como estão depois da prova? Tudo bem, né? É, Eu vou estar soltando a nota junto com essa aula aqui, então fiquem tranquilos. Pessoal, vamos agora dar início, né? Depois da prova, vamos dar início à nossa segunda parte do curso da disciplina de fenômenos de transporte, que é a parte que entra a dinâmica dos fluidos, tá? Então, como já era esperado, né? Como a gente vai introduzir essa parte de dinâmica dos fluidos, então a primeira aula é de introdução, né, e conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos ou dinâmica dos fluidos, como como é dito aí na UNB, tá bom? É, Depois, né, a terceira parte desse curso era de transferência de calor, tá? Como foi dito na primeira aula da disciplina. Então vamos dar início aqui agora o conceito de fluidos. Pessoal, nessa parte de dinâmica dos fluidos, só para relembrar aí vocês, é, vai ter essa parte, né, de conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos. Vai ter a parte de estática dos fluidos, tá? Ou também conhecida como hidrostática. E vai ter a parte de quantidade de movimento, tá? Na qual a gente vai definir a equação da quantidade de movimento na mecânica dos fluidos na forma integral, tá bom? Porque tem ela na forma diferencial também, tá? Então vamos lá. O restante de mecânica dos fluidos vocês vão ver lá na disciplina de dinâmica dos fluidos junto com o professor Noleto, tá? Que vocês já conhecem bem. Vamos lá. É... Bom, definição de fluido, tá, pessoal? A gente sabe que fluido, né? Quando a gente fala em fluido, a gente já pensa em líquido, né? Alguma coisa assim, alguma coisa que escoa, tá? Mas na engenharia a gente sempre precisa de uma definição, vamos dizer, formal, né? De alguma coisa, de algum conceito. Então, para engenharia, tá, pessoal? Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento tangencial, não importa quão pequena ela seja, tá? Então, o fluido é tudo aquilo que escoa quando há uma aplicação de uma tensão de cisalhamento, mesmo que seja bem pequena, ok? Os fluidos, então, né? Diferença entre fluidos e sólidos. Os fluidos, ele tendem a escoar quando interagimos com eles, né? E fluidos compreendem as fases líquida e gasosa ou de vapor. Então, quando eu falo fluido, pessoal, fluido pode ser um líquido ou um gás, tá? Ou também vapor, tá? Um gás de vapor. É... O que eu queria falar para vocês aqui, né? É porque vocês, quando eu dou essa disciplina presencial, né, vocês sempre me perguntam essa questão, né, professor, para mim fluido é líquido, né, e acontece muito esse equívoco, tá, pessoal? O fluido, ele pode ser líquido e gás, tá? Eu falo isso assim porque eu fico sempre dentro de oficina, né, como vocês sabem, para variar, eu chamo até de oficina terapia, então às vezes os mecânicos assim vão explicar alguma coisa assim de, de turbo, tal, de entrada de ar no motor, etc. E daí eles falam assim, que o líquido, né, eles chamam de fluido e o gás, né, o ar eles chamam de ar, né? Aí eu falo para eles, pessoal, sabia que o fluido, aquele cara chato, né, da oficina, sabia que o fluido, o ar também é um fluido, tá? Só que na forma é, de gás, né? O ar é considerado um gás. Então, ele também é um fluido. Então, cuidado quando vocês falarem isso. Aí eles, pô, obrigado, professor. Tem gente que acha legal, tem gente que acha chato, né? Mas paciência. Então, essa é a diferença, né, pessoal, de vocês, né, do pessoal que estuda mesmo, né? Não tô falando que, não tô menosprezando ninguém, entendeu? É que cada um tem um trabalho diferente, né? O trabalho deles lá, eles sabem muito mais na prática do que eu, né? Então, na prática eles sabem mais. Na teoria, vocês engenheiros, né, e eu como professor a gente sabe mais, tá bom? Então não tem essa não, tá? Vamos lá. Sólidos, então, ele tende a se deformar ou dobrar, né? O sólido ele não escoa,
Quando você aplica uma tensão de cisalhamento nele, ele vai o quê? Ele vai deformar ou dobrar, né? Um sólido deforma-se quando uma tensão de cisalhamento é aplicada, mas sua deformação não aumenta continuamente com o tempo, tá? Então olha aqui, se a gente ver essa figurinha aqui, né? Na letra A aqui a gente tem um sólido ou um fluido, né? Então considera essa parte inferior aqui fixa e a parte superior aqui uma barra, sei lá, alguma coisa, na qual o fluido ou o sólido está em contato. Se eu aplicar uma força aqui nessa barra, né, eu vou gerar uma tensão de cisalhamento aqui no meu fluido ou no meu sólido que está em contato com o mesmo. Então olha aqui, né, aqui eu apliquei essa força nessa barra, essa barra vai se movimentar, essa daqui vai permanecer fixa, e olha só o que vai acontecer, né? O sólido ou o fluido, né, o fluido vai escoar ao longo do tempo e o sólido vai se deformar, né, ou dobrar. E o sólido, vocês já aprenderam que ele se deforma, né, até o seu limite elástico, na qual a tensão de cisalhamento vai ser dada por essa equação, né, força sobre a área. Tá? Então, aí lembra lá, tem o limite elástico, aí tem o limite plástico e depois tem a ruptura, né? Então vocês têm que lembrar disso aí. O limite elástico é aquele limite na qual, a hora que eu parar de aplicar uma tensão de cisalhamento aqui no meu sólido, ele vai voltar para o seu estado inicial, né? Então por isso que chama limite elástico, ok? Ok. Se eu continuar aplicando essa tensão de cisalhamento, tá? Tanto no meu sólido ou fluido aqui, que pode ser o líquido ou o gás, olha só, o sólido ele vai até seu limite elástico, né? Mas o fluido ele continua, tá? Escoando ao longo do tempo, tá? Então pode ver aqui, ó, vai aumentando o tempo e o meu fluido continua escoando, tá? Então essa é a definição, o conceito de fluido, né? Quando comparado com sólido, tá bom, pessoal? É bem simples, bem fácil de entender, né? Mas é extremamente interessante, né? Essa questão de fluido ser o líquido e o gás, muita gente confunde, tá? E essa questão também da definição, né? Da engenharia, essa definição formal do fluido, ok? Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, uma coisa que eu tenho que abordar aqui com vocês, antes de continuar falando de fluido, né? É que a gente, na mecânica dos fluidos, a gente considera o fluido como um contínuo, tá? O que é um fluido como um contínuo, tá? Esse fluido como contínuo é na qual as propriedades variam muito pouco de ponto a ponto. Eu já vou dar um exemplo daqui a pouco com a massa específica, tá? Então, para a gente considerar um fluido como um contínuo, a gente tem que considerar que as propriedades variam muito pouco de um ponto a ponto nesse meu fluido. Cada propriedade do fluido é considerada como tendo um valor definido em cada ponto no espaço. Então, cada ponto no espaço lá do meu fluido, se eu quero pegar a propriedade, sei lá, massa específica, em cada ponto vai ter um valor e é definido dessa massa específica. Então, olha só, como exemplo, né, massa específica, temperatura, velocidade, etc. As propriedades, né, normais que são utilizadas aí são consideradas como funções contínuas da posição e do tempo. Então, como eu disse, né, para a gente ilustrar esse conceito de propriedade de um ponto, vamos considerar a maneira pela qual determinamos a massa específica num ponto, ok? Para a gente exemplificar essa consideração do fluido como um contínuo, tá? Então, olha só, a gente já sabe que a definição de massa específica, né, é média dentro de um volume V. Pessoal, se atentem aqui, tá? Que agora em mecânica dos fluidos, a gente considera o volume como sendo esse Vzinho com um cortezinho aqui, tá? Então, vocês vão ver essa parte, essa nomenclatura aqui direto, né? Cuidado para não confundir com velocidade, tá? Então, a massa específica média dentro de um volume V qualquer, desculpa, ela vai ser dada pela massa específica igual a massa em função do volume, ok? Então, observe aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano aqui, né? X, Y, Z, tá? As coordenadas cartesianas, não é um plano, as coordenadas cartesianas aqui, x, y, z. E aí eu tenho um volume V qualquer aqui, né, de massa m. Esse meu volume V de massa m aqui, né, se eu calcular a massa específica do meu volume aqui, é essa massa específica média dentro desse volume, que vai ser dado pela massa sobre o volume específico. E por que eu posso dizer isso? Porque eu estou considerando, pessoal, o fluido como um meio contínuo. Porque olha só, se eu pegar a massa específica, a definição de massa específica para um ponto
C. Então olha só, tá vendo aqui dentro daquele meu volume V, eu estou pegando um volume, esse ΔV aqui, um volume infinitesimamente, nossa senhora, buguei, pequeno, né? É um volume infinitesimal, tá? Muito pequenininho mesmo, ou seja, um ponto. Aqui tá um pouco exagerado, né? Mas só para exemplificar. Mas eu estou pegando um ponto, né? Que vai ser o ponto C. Então nesse ponto C, tá? A massa específica nesse ponto C ele é dado pela massa específica igual ao limite desse ΔV aqui do meu do meu ΔV aqui, tendendo ao ΔV' e a variação de massa em função da variação do meu volume específico. Ou do meu volume, desculpa, desse meu volumezinho pequenininho aí, infinitesimal. Por que esse limite de ΔV tendendo a esse V' aqui, tá? Que é menor ainda que esse? Porque olha aqui, se a gente pegar um gráfico aqui da massa pelo volume, né? Em função do volume, daquele volume infinitesimal aqui, bem pequenininho, o que a gente vai observar? A gente vai observar que tem um limite aqui, um V', né? Um volume V' aqui que é menor que o V, né? Vamos se dizer. Ele, a partir daqui para trás, eu não tenho vamos dizer, uns pontos bem definidos, tá? Para o valor da massa específica. Eu tenho tipo um ruído aqui. Então esses pontos aqui a gente desconsidera. Por isso que a gente fala que é o limite do ΔV tendendo a ΔV'. Tá? Até aqui, que aqui sim você tem o valor da massa específica. Ok? Para o ponto C. Então, pessoal, a gente pode dizer, né, que a massa específica, então ela vai ser em função do meus pontos cartesianos aqui, né? O x, y, z, e também pode ser em função do tempo, tá? Por que em função do tempo? Porque ela pode variar em cada ponto ao longo do tempo. Então qualquer ponto que eu pegar aqui dentro do meu volume, né, resumindo tudo, né? Se eu pegar em cada ponto aqui dentro do meu volume, né, eu vou ter um valor da massa específica, ok? Que é calculado dessa maneira aqui, né? Então, como pode ser em qualquer ponto aqui das coordenadas, né, x, y, z, então ele vai ser em função de x, y e z. Ok, isso em regime permanente, né? Agora, se for em regime transiente, na qual em cada ponto que tiver aqui a massa específica pode variar ao longo do tempo, então ela também pode ser em função do tempo, né? Então, se fosse em regime permanente, aqui esse tzinho sai fora, aí, então a massa específica fica somente em função de x, y, z. Se é em regime transiente, na qual as propriedades variam com o tempo, então a massa específica é em função de x, y, z e t, tá? Do tempo aqui. Então, como a gente considera, né, como o fluido como meio contínuo, a gente considera que a massa específica em cada ponto aqui, elas são muito iguais, né, muito parecidas, então a gente calcula a massa específica média dentro desse volume, que é dada por um valor definido, tá? Então é isso que o fluido como um contínuo quer dizer, que as propriedades variam muito pouco de ponto a ponto, ou seja, aqui, né, a massa específica em cada ponto aqui dentro do meu volume varia muito pouco o valor, né? E cada propriedade do fluido é considerada como tendo um valor definido em cada ponto no espaço, que no caso da massa específica aqui pode ser calculado dessa maneira em cada ponto no espaço, né? Então, a gente considera, né, a massa específica, temperatura e velocidade são consideradas funções contínuas da posição e do tempo, que foi aqui, né? Então, da posição e do tempo em caso de regime transiente, ok? Então foi isso, eu usei a massa específica para ilustrar o fluido como meio contínuo. Então quando a gente fala, a massa específica da água, né? Então a gente está pegando o valor médio dentro daquele teu volume de água, ok? Que é calculado dessa maneira como vocês já conhecem, que é a massa por unidade de volume. É um pouquinho chato, né, pessoal? Dá uma bugadinha na cabeça, tá? Mas é extremamente importante porque vocês vão levar isso de novo para o resto da vida de vocês, tá? Vamos lá, continuando. Bom, a gente também, pessoal, pode calcular a massa específica, né, de um líquido ou um sólido na forma adimensional, tá? Normalmente essas equações são chamadas de densidade relativa, né? Então a primeira aqui, ó,
é chamada de gravidade específica ou densidade relativa. O próprio nome já diz, né? Se a densidade relativa é uma densidade em relação a outra densidade, né? Então ela é dada por essa variável aqui, né? Sg, vai ser igual a massa específica do teu fluido que está lá, dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius, tá? Pode ser, então, ela pode ser também a 4 graus Celsius ou também pode ser a 39 graus Celsius. A massa específica da água a 4 graus Celsius é de 1000 kg por metro cúbico, que já é bem conhecida por nós, né? E a 39 graus Fahrenheit, né? Uma está em graus Celsius e a outra está em 39 graus Fahrenheit, ela é dada em 1,94 slug por feet ao cubo, né? Por pé ao cubo. Ok? Tá vendo? A gente usa a massa específica da água porque já é bem conhecida, né? Então é a massa específica de um fluido qualquer em relação à massa específica da água, que já é bem conhecida. O peso específico é dado pelo gama aqui, né? Ele é igual ao peso dividido por volume. O peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade dividido por volume. Massa por volume a gente sabe que é a massa específica. Então o peso específico é igual a massa específica vezes a gravidade, tá? Onde o peso específico da água é igual a 9,81 kN por metro cúbico e o peso específico da água é igual a 62,4 libra-força por feet ao cubo. Tá, pessoal? O peso específico, só por curiosidade aí, ele é muito utilizado na indústria do petróleo na questão da perfuração de um poço de petróleo. Mas o que tem a ver, professor, o peso específico com a perfuração do poço de petróleo? Tem tudo a ver. Por quê? Durante a perfuração de um poço de petróleo, pessoal, o poço ele nunca vai ficar vazio lá dentro. O que quer dizer vazio? Eu não vou ficar perfurando um poço e deixar ele oco lá dentro, porque o que vai acontecer? Vai desmoronar tudo para dentro, ou quando chegar no reservatório lá onde está o óleo, você vai ter as pressões do óleo, do gás, de água, o que tiver lá embaixo vai querer entrar para dentro do teu poço. E aí como que eu faço para manter essa pressão dentro do poço, principalmente lá no fundo do poço? Como que eu faço para manter essa pressão um pouquinho maior que a pressão da formação, que é a chamada pressão de poros, né? A pressão da rocha? A gente usa, pessoal, o fluido de perfuração durante a perfuração, tá? Então, durante a perfuração, acontece a circulação de um fluido de perfuração, tá? Ele tem várias funções dentro da perfuração, que não vem ao caso aqui, mas uma das funções é essa, tá? De manter a pressão no fundo do poço, manter toda a pressão dentro do poço lá, para que não desmorone, para que não esteja, para que não entre nada para dentro do poço durante a perfuração, tá? Ah, professor, mas você vai produzir petróleo, por que você não quer que entre petróleo dentro do teu poço? Eu quero que entre petróleo dentro do poço, mas não durante a perfuração, tá? O petróleo vai entrar dentro do poço quando o poço estiver pronto para produzir. Aí ok. E aí o que tem a ver o peso específico? Pessoal, durante toda a perfuração, como a gente vai aumentando a profundidade, né? O que vai acontecendo lá? A pressão no fundo lá também vai aumentando, devido a toda a coluna hidrostática que você tem acima disso, que vocês vão aprender na aula de hidrostática, tá? Então, o engenheiro de fluido que fica lá na plataforma, né, na sonda de perfuração, tanto terrestre como marítima, ele fica calculando o peso específico da lama a cada 20 minutos. Tá? Então tem uma balança lá que ele bota um pouco do fluido de perfuração que está chegando, vem pela tubulação de retorno do fluido de perfuração lá do poço, e ele fica medindo o peso específico ali a cada 20 minutos para ver se está tudo correto, porque a pressão dentro do poço nunca pode baixar, nunca pode ser menor que a pressão da formação, senão dá problema e pode matar todo mundo lá na plataforma, que é o chamado de blowout, ok? Mas aí são cenas para o próximo capítulo, quem for fazer engenharia de petróleo comigo, ok? Então vamos lá. Sim, estou fazendo merchan da minha disciplina. Estou nem aí não. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Ok? Então continuando. Bom, outro conceito aqui fundamental para vocês na mecânica de fluidos, né? É o famoso campo de velocidade, tá? Então, num dado instante, num instante qualquer, a gente vai ter um campo de velocidade V, né? Num fluido escoando. Né? E ele é uma função das coordenadas espaciais x, y, z. Tá? Então a velocidade em qualquer ponto do campo de escoamento, ou seja, se eu tenho um fluido escoando dentro de uma tubulação, então a velocidade em qualquer ponto do meu fluido lá dentro daquele tubo escoando,
ele pode variar de um instante ao outro. Então, a velocidade, né, o vetor velocidade, ele vai ser, o campo meu de velocidade, ele vai ser em função da coordenada x, y e z, e se as propriedades, né, se tiver em regime transiente, na qual as propriedades variam com o tempo, ele também vai ser em função do tempo, porque em cada ponto lá, dentro do teu campo de escoamento, essa velocidade vai variar com o tempo, e isso em regime transiente. Se for regime permanente, você vai ter que a velocidade somente vai ser em função de x, y, z, ok? Assim como a massa específica também, que vocês já viram ali no slide anterior. Então, a velocidade ela também pode ser escrita, pessoal, em termos dos três componentes escalares, que é o chamado u, v e w. Né? U representando o componente escalar do vetor da direção x, né? O vzinho aqui é o componente escalar da direção y, e o w é o componente escalar da direção z. Tá? Então essa equação aqui, né, essa função aqui da velocidade, ela vai ficar em função do que? A velocidade que é em função de x, y, z e do tempo, no caso de regime transiente, vai ser igual ao vetor escalar aqui em função de x, y, z. O vetor escalar, né, a componente escalar aqui da direção x, ela vai ser em função de x, y, z e também de t. Aqui é o vetor unitário, né, i, da direção x, né? Mas a componente escalar na direção y também é função de x, y, z e t, tá? Na direção j aqui, que é o vetor unitário aqui na direção y, mais o w, que é a componente escalar de z, também vai ser em função de x, y, z e t, né? O vetor unitário k aqui, que é na direção z, ok? Lembrando que para regime permanente, as propriedades em cada ponto de um campo de escoamento não mudam com o tempo, então a variação das propriedades, né, em função do tempo é igual a zero. É isso aqui que essa equação está querendo dizer, ok? Bom, vamos brincar então com esses campos de velocidade aqui que foi dado abaixo. Eu montei aqui no journal para vocês, vamos fazer aqui com o professor, tá? Que esse exercício é simples, mas cria muita confusão entre vocês, ok? Não vou cometer a besteira de não trocar minha tela, aí. Não precisem rir, então, de eu ficar falando sozinho durante 5 minutos e depois ver que não mudei a tela. Rapaz, dá uma raiva. Vamos lá. Olha aí, né? Então aqui, para os campos de velocidade dados abaixo, né, determine, letra A, se o campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional e por quê. E depois me fala de cada um deles, né, se o escoamento é em regime permanente ou transiente e por quê. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro aqui, número 1. Ele está falando que A e B são constantes, tá? Essas variáveis A e B são constantes. Quero fazer em azulzinho. Então vamos fazer o 1 aqui, tá? Olha só o 1 aqui, vem aqui comigo, pessoal. Eu tenho que o meu campo de velocidade vai ser igual a AY ao quadrado, um exponencial aqui menos BT, né? Na direção X, né? O vetor unitário I aqui, ó. Na direção X. O que isso está querendo me dizer, pessoal? Esse termo aqui, quem que é esse carinha aqui? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele é unidimensional, bidimensional ou tridimensional? Só de olhar aqui, vocês já sabem me dizer? Responda aí. Vou responder, pessoal. Ele é unidimensional, tá? E tenho certeza que um monte de gente errou aí e colocou outra coisa, tá? Ele é unidimensional. Por que ele é unidimensional? Olha só. O que esse meu termo AY quadrado E menos BT representa? Ele é meu U, não é? É meu U. Lembra que o U, que é a componente escalar na direção X, ele é em função de X, Y, Z e também do tempo, né? Esse meu U aqui nesse meu campo velocidade aqui, no primeiro, é o que? É a y ao quadrado exponencial menos bt, tá? É isso que ele está querendo dizer.
ele é função, pessoal, olha só, né? O U ele pode ser em função de x, y, z e t. Ele está em função apenas do que aqui, falando em coordenadas? Ele está em função apenas de y, né? Então, olha só. Função apenas de y, né? Então, ele é em uma dimensão, tá? Então, essa equação aí, né? Esse U, ele é assim, ó. U, y, t é igual a y ao quadrado e menos bt, tá? Então isso quer dizer que ele é uma dimensão. E como tem um tempo aqui, pessoal, olha só, tem um tempo aqui na equação, por isso que ele é em função do tempo também, né? Então ele está em regime o quê? Regime transiente ou permanente, pessoal? Regime transiente, né? Ele está me dizendo que essa velocidade aqui, da componente escalar da velocidade, está variando em função do tempo, ok? Consequentemente, aqui meu campo também está variando em função do tempo. Ok, pessoal? Entenderam? Né? Da onde veio isso daqui, professor? Esse U aqui e tal. Olha só, vamos voltar aqui para o slide. Olha aqui, né? Olha só, meu campo velocidade, ele em função de x, y, z e t, que é igual a U. Lembrando que ó, o U também é em função de x, y, z e t, o V também é em função de x, y, z e t, e o W também é em função de x, y, z e t. O que vocês muito confundem, né? Que vocês acham que o U é em função apenas de x, o V é somente em função de x, de y e o W é somente em função de z. Não, né? Aqui na equação está mostrando que não. Ok? Deixa eu voltar aqui antes que eu passe vergonha. Voltei. Vamos fazer o 2 ali. O 2, pessoal. Ele é o quê? Eu não vou fazer cada um assim. Vou só fazer alguns assim, tá? O 2 ele é o quê, pessoal? Olha lá. Eu tenho o U, tenho o Vzinho e tenho o W, né? O W é igual a C, o Vzinho é igual a BX e o U é igual a AX ao quadrado. Tá? E aí, ele é uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões, né? Tridimensional. Ele é em uma dimensão, tá, pessoal? O 2 é em uma dimensão. Por quê? Porque tanto o U, né? Tanto o U como o Vzinho, o W aqui, né? O W está só em função de uma constante, então não tem nenhuma coisa direcional, né? Não tem nenhum x, y, z. O Vzinho ele está em função apenas de x e o U está em função apenas de x também. Então ele é uma dimensão, ok? E aí, é regime permanente ou regime transiente? Regime permanente, né, pessoal? Não tem o tempo ali, né? Então as propriedades não estão variando com o tempo. Meu campo de velocidade não está variando com o tempo. Então ali é regime permanente. Nossa, ficou ruim isso aqui. Não consigo, pessoal, deixar assim. Vamos apagar. Bem melhor. E o 3, pessoal? Olha lá o 3. Quem que é meu U? O meu U é AXY. E quem que é o meu Vzinho? É o BYT. E quem que é meu W? O W é 0, né? Não tem aqui no meu campo de velocidade. Então, olha só. Se eu pegar aqui, vou fazer isso aqui para vocês, né? Se eu pegar aqui o U, ele vai ser em função do quê? O meu U é o A, X, Y, né?
Então meu uzinho aqui, ele está em função apenas de x e y. Nem em função de t ele está. Não é isso? E meu vzinho? Meu vzinho, ele é quem lá, olhando lá no 3, né? Ele é menos b y t, né? Ou seja, o meu vzinho, ele é em função do que? De y e de t. Entenderam? Olha só, agora eu tenho duas coordenadas, né? Eu tenho x e y, então ele é o quê? Ele é uni, bi ou tridimensional? Bidimensional, pessoal. Duas dimensões, porque ele está em função de x e y, né? E tem y aqui também. Duas dimensões. Ele está em regime permanente ou regime transiente? Regime transiente. Por que regime transiente? Porque apareceu o vzinho aqui em função de t. Tá? Então meu campo velocidade lá, o meu v, ele vai também ser em função, ele vai ser função de x, y e t. Ok? Né? O meu v ali, o meu campo de velocidade, de acordo com aquela equação ali do 3, ele vai ser em função de x, y e t. É isso que eu quero dizer. Ok? O 4, pessoal. Vou fazer rapidamente aqui. O 4 ele é o quê? Eu tenho u igual a x, o vzinho igual a menos by e o w igual a ct. O que ele é? Uni, bi ou tridimensional, pessoal? Bidimensional, né? Em função de x, y. E ele é transiente ou permanente? Transiente, né, pessoal? Tem um tempo ali, tá? Então ele é bidimensional, duas dimensões, transiente. O 5. O 5 eu tenho que o meu u é a vezes exponencial menos bx, mais o vzinho é bt ao quadrado. E aí, pessoal, ele é uni, bi ou tridimensional? Unidimensional, né, pessoal? Eu vou ter somente o u aqui em função de x, né? E ele é regime transiente ou permanente? É transiente porque tem o tempo aqui, tá? Então ele é unidimensional, uma dimensão só, regime transiente. O 6, tá aqui o 6, ó. Quem que é meu u? O u é ax ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Vezes o meu, que está na direção k aqui, então é o meu w, né? 1 sobre z ao cubo, tá? E aí, pessoal, ele é uni, bi ou tridimensional? Nesse 6. Ah, não, pessoal, é só o k aqui, né? Não tem nenhum izinho aqui, então é só o w, né? Deixa eu fazer aqui. No 6, olha lá. Eu só tenho o vetor unitário, o k, né? Que é na direção z. Então o meu w é tudo isso aqui, tá? Então olha só. O meu w ele vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio vezes 1 sobre z ao cubo, tá? Esse é meu w. Esse w está em função do quê? Ele está em função de x, y e z. Está em função de t? Não, não tem o tempo, né? Então isso daqui ele é tridimensional e regime o que, pessoal? Permanente, né? Regime permanente. E o sétimo? O sétimo eu tenho u é igual a ax mais 1
e o meu Vzinho é menos by ao quadrado. Ele é unidimensional, bidimensional, tridimensional. Bidimensional, né, pessoal? Vai ser em função de x e y, tá? E ele tem um tzinho lá, ou é um ali, hein? Deixa eu ver aqui no meu anotação. É um 1 aqui, tá? Não é t não, parece um t, né? É a letra 1. A letra 1, número 1. Não, é a letra T mesmo, letra T. Resposta aqui é transiente, é a letra T. Letra 1 é fogo. Ai, pode zoar aí, pessoal. Acontece. Vamos lá. Então o sétimo ele é 2 dimensões e como tem o tzinho lá, não é o número 1, é um tzinho mesmo, ele está em regime transiente. Eu esqueci de botar meu óculos, né, e fica cegueta. E o oitavo aqui, a gente tem que u é ax ao quadrado, o vzinho é bx, z, e o w é cy, tá? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma, duas, três, vai ter 3 dimensões, né? 3 dimensões e em regime permanente, tá? Então o oitavo aqui, 3 dimensões, permanente, regime permanente, ok? Resolvido aqui. Vamos voltar lá para os slides que tem mais coisas. Não esqueci de mudar não. Aí. Bom, pessoal, aprendemos o campo de velocidade. Tem outro exercício ali, mas não precisa fazer não, tá tranquilo. O mais importante era aquele lá mesmo que a gente acabou de fazer, tá bom? Pessoal, escoamento uni e bidimensional, tá? Vamos considerar então um escoamento permanente através de um longo tubo retilíneo que tem uma seção divergente, né? Então vocês já aprenderam o bocal, né? Bocal é convergente e um difusor é um divergente, né? Então olha só, a gente tem uma seção aqui do tubo que ela é reta, né? Ou seja, tem o mesmo diâmetro aqui. E depois tem uma seção divergente, na qual você vem de um diâmetro menor e vai para um diâmetro maior, que é o que o difusor faz, né? Então, pessoal, vamos considerar as coordenadas cilíndricas r, θ e x, né? Aqui eu não estou considerando as coordenadas cartesianas normal, x, y, z, né? Aqui são coordenadas cilíndricas r, θ e x, tá? A distribuição da velocidade, pessoal, nessa parte reta aqui, né, da seção do tubo, ela é dada por essa equação aqui. Isso daqui, pessoal, vocês vão ver lá em dinâmica dos fluidos, tá? Essa equação aqui. Eu estou colocando aqui para explicar para vocês escoamento unibidimensional, tá bom? Então, esse escoamento aqui, né, a velocidade desse escoamento, a velocidade de u aqui, que é na direção x, ela é igual à velocidade máxima, esse u máximo aqui. O que é esse u máximo? Tá vendo as setinhas aqui, ó? Essa setinha representa a intensidade da velocidade. Isso daqui, em azul, é chamado de perfil de velocidade no escoamento dentro de um tubo, tá? Então ele forma esse perfil de velocidade. E aqui no centro, né, no centro do raio, aqui no centro do meu tubo, é onde eu tenho, tá, a maior velocidade. Então é chamada de U máximo, que é o ponto aqui máximo aqui da minha velocidade, tá? Vezes 1 menos o Rzinho menor, que é em qualquer ponto aqui do raio, tá? Do raio aqui do meu tubo, qualquer ponto. E o R, que é o raio da minha tubulação, tá? Isso tudo elevado ao quadrado. E aí, então essa distribuição de velocidade aqui é representada por essa equação. E observe vocês, né? Então, vamos aplicar a questão do campo de velocidade, né? E a gente sabe que o U, né, no caso, ele, se for em coordenadas cartesianas, ele pode ser em função de x, y, z e t. A gente aprendeu isso. Só que aqui, como está em coordenadas cilíndricas, o U ele pode ser em função de r, θ, x e t. Ele não está aparecendo o t aqui porque a gente está considerando escoamento permanente, ok? Então essa equação aqui me mostra que essa componente escalar aqui da velocidade na direção x, que é o u, ela é em função apenas do raio, tá? Do r. Então,
ele é um escoamento unidimensional. Ok? Entenderam? Então aqui a gente tem um escoamento unidimensional. Já aqui, pessoal, nessa seção divergente aqui, não é esse perfil de velocidade, essa velocidade U, não é regida mais por essa equação, tá? Então esquece essa equação aqui nessa parte do divergente, na qual eu vou aumentando o diâmetro da tubulação. E observe vocês, lembra lá o que acontece quando a gente tem um difusor, né? Então o fluido entra com uma velocidade maior e sai com uma velocidade menor. E a gente consegue ver isso através do perfil de velocidade aqui, ó. Tá vendo que a velocidade aqui é maior, né? Você tem as setinhas aqui maiores e aí as setinhas vão diminuindo conforme aumenta o diâmetro aqui da minha seção da tubulação, ok? Então, olha só. Então, além da minha velocidade variar com relação ao raio, tá vendo aqui que a minha velocidade varia com relação ao raio, né? Você tem velocidade zero aqui na superfície, que eu já vou falar daqui a pouco, e essa velocidade vai aumentando conforme você aumenta o raio, né? Por isso que essa velocidade aqui varia somente em função do raio. Olha aqui, se você pegar aqui na parte retilínea, ó, você tem a velocidade zero aqui e a velocidade vai aumentando, né? Conforme você aumenta aqui o raio, tá? Você vai mais para dentro aqui do tubo, né? Por isso que ela é em função apenas do raio. Agora aqui na seção divergente, além dela ser em função do raio, ela também vai variar em função do comprimento aqui, né? Em função da posição X, porque esse tubo aqui é divergente. Ou seja, ela vai diminuindo a velocidade também conforme vai aumentando, vai mudando a posição dela ali na direção X. Entenderam? Então aqui a gente tem um escoamento bidimensional. Entenderam? Legal, né? Pessoal, por que forma esse perfil de velocidade? Tá? Por que forma esse perfil de velocidade? Por que a velocidade aqui é zero? Pessoal, questão de observação experimental. É observado experimentalmente, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco disso para vocês, né? É observado experimentalmente que o fluido em contato com a superfície, a velocidade sempre é zero, tá? A velocidade na superfície lá do fluido é zero. Por isso que forma esse perfil de velocidade, tá? É zero naquele instante lá, né? A gente está pegando um instante, outro instante, outro instante, né? Um tempo t, t1, t2, t3, por exemplo, né? Entenderam? Então é uma condição que chama condição de não deslizamento, tá? A gente vai levar isso aí também pro resto da vida, ok? Então aqui vocês viram escoamento unibidimensional. Agora, pessoal, escoamento uniforme e campo de escoamento uniforme, tá? Um escoamento uniforme, a velocidade é constante através de qualquer seção normal do escoamento. Então, tá vendo? Mesmo numa seção reta e numa seção aqui divergente, a velocidade é constante através de qualquer seção normal ao escoamento, tá? Então, olha só, ela é constante ao longo de toda a minha tubulação aqui, ó, constante ao longo de toda a minha tubulação. É lógico que a velocidade aqui vai diminuindo com o X, né? Com a posição, porque a gente está numa seção divergente aqui. Mas olha só, em toda a extensão aqui, né, através de qualquer seção normal ao escoamento, ela é uniforme. Inclusive, a condição de não deslizamento não se aplica aqui. Tá vendo que eu tenho uma velocidade aqui, ó? Porque se a velocidade for zero aqui, aí ele forma esse perfil aqui, tá? Então aqui a gente desconsidera essa condição de não escoamento, de não deslizamento, desculpa, quando a gente tem escoamento uniforme, ok? Campo de escoamento uniforme. Ele descreve um escoamento no qual o módulo e o sentido do vetor velocidade são constantes. Ou seja, independente de todas as coordenadas espaciais através de todo o campo, né, você vai ter o módulo e o sentido do vetor velocidade constante. Ok? Que é isso aqui que vocês estão vendo aqui. Bom, outros conceitos aqui fundamentais, tá? Eu vou citar todos aqui, mas o que vai interessar aqui pra gente é o conceito de linhas de corrente, tá? Vou até definir ela aqui para vocês e mostrar um vídeo depois. Então olha só, linha de tempo é quando você tem várias partículas fluidas, né, adjacentes, forem marcadas num dado instante, num campo de escoamento, essas partículas formarão uma linha no fluido naquele instante. Eu vou mostrar depois aí para vocês no vídeo, tá? Trajetória é o caminho traçado por uma partícula fluida em movimento, né? Nada demais.
Linhas de emissão, tá? Concentrando-se a atenção num local fixo do espaço, após um curto período, teríamos um certo número de partículas fluidas inidentificáveis no escoamento, sendo que todas elas passarão pelo mesmo local fixo no espaço. A linha que une essas partículas é a chamada linha de emissão. Pessoal, isso aqui tem que assistir o vídeo para perceber melhor, né? Eu vou mostrar o vídeo aqui depois para vocês. E as linhas de corrente, que são os mais, para a gente aqui é o mais importante nesse curso aqui, são aquelas desenhadas no campo de escoamento, de forma que, num dado instante, são tangentes à direção do escoamento em cada ponto no campo. Sendo assim, não pode haver transferência de fluxo entre essas linhas de corrente. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos aqui voltar para a nossa lousa digital aqui. Voltei. Vamos aqui para outra folha, tá? Vamos lá. Eita. Linhas de corrente. Linhas de corrente. Pessoal, vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Deixa eu fazer em preto. Vamos imaginar. Até que não ficou ruim não. Tá. Não ficou muito do jeito que eu queria não. Deixa eu ver, só fazer um negócio aqui. É assim que eu quero que fique. Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? É observado experimentalmente se você deixa um fluido, né? Deixa eu colocar a direção aqui do fluido. Escoando dentro de uma tubulação aqui, a gente vai observar que ele vai formar umas linhas de corrente. Se a gente colocar um gás assim nesse fluido ou colocar um outro fluido com uma outra cor, a gente consegue ver as linhas de corrente, que eu vou mostrar isso para vocês no vídeo, tá? Mas primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tentar exemplificar. Então você tem as linhas de corrente, né? Como está indo nesse sentido aqui. Tá, pessoal? Essas daqui são minhas linhas de corrente em verde. Tá, no escoamento dentro dessa tubulação. Então estou vindo de um diâmetro menor para um diâmetro maior. O que essas linhas de corrente representam? Tá? Então olha só. É uma forma de representar escoamentos. Ok? E que informação que essas linhas de corrente nos dá, tá? Que informação as linhas de corrente nos dá? Pessoal, primeira informação, quanto mais densa essas linhas, maior a velocidade
Consequentemente, quanto menos densas, menor é a velocidade. Ok? Né? Então, se a gente olhar aqui as linhas verdes aqui, né? Nessa região aqui que era para ter uma velocidade maior, né? É para ter uma velocidade maior. A gente vai observar que essas linhas ficam mais próximas uma da outra, tá? Enquanto que na região que tem um diâmetro maior aqui, as linhas ficam mais espaçadas entre as outras, ok? Outra coisa, ela me dá também a direção e sentido do vetor velocidade. Por quê? O vetor velocidade é tangente a curvas, as curvas de corrente. Vou fazer aqui de vermelho, tá? Deixa eu ver se eu pego uma curva aqui para fazer a tangente, tá? Aqui. O vetor velocidade aqui, ele é tangente a essas curvas de corrente. Então, a outra informação aqui que ela me dá é essa. Ela me dá a direção Nossa, hoje eu tô ruim aqui pra escrever. Direção e sentido do vetor velocidade. E a gente sabe que o vetor velocidade é tangente à curva das linhas de corrente. Ok? Como que a gente pode... Então, pessoal, dá pra gente calcular isso daí, tá? Então, se a gente pegar um gráfico aqui... deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver... Por U. O que eu vou ter? Deixa eu fazer de verde aqui, que é representando minha linha de corrente. Então aqui está a minha linha de corrente. Tá? Na direção Y aqui eu tenho a componente escalar, né, o Vzinho. E na direção X eu tenho o nosso Uzinho, né? Ok. E aí a gente sabe que o vetor velocidade é tangente à curva das linhas de corrente. Então vou fazer aqui o vetor velocidade de vermelho para manter o padrão ali. Então vou fazer aqui, ó. Deixa eu fazer carrego, né? Não é como ser burro, professor. Vamos lá. O vetor de velocidade aqui é tangente à minha linha de corrente, né? Então, pessoal, essa inclinação aqui alfa, eu vou chamar de esse ângulo aqui, essa inclinação eu vou chamar de alfa, fazer de preto mesmo. Dá pra gente calcular, né, através da tangente de alfa, né? Então aqui eu vou ter meu dy e aqui eu tenho meu dx, tá? Então, a tangente de alfa vai ser igual a dy dx, que vai ser igual a vzinho sobre uzinho, que são os componentes escalares do eixo y e do eixo x.
Ok, pessoal? Então a gente calcula assim, consegue calcular a linha de corrente dessa forma, né? Representar a linha de corrente dessa forma, tá? Então, pensando nisso, vamos fazer um exercício desse de linha de corrente. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Ou eu vou mostrar o vídeo primeiro. Vamos fazer o exercício, pessoal, porque se der pau aqui na hora de mostrar o vídeo, aí eu termino a aula e depois eu anexo o vídeo lá no coisa, tá bom? Então vamos lá. Olha só, um campo de velocidade é especificado como V. Deixa eu até anotar aqui já para depois poder resolver para vocês. Vamos resolver em azul. V é igual a xy e mais by quadrado j. Então, um campo de velocidade é especificado como sendo por essa equação aqui, né? Onde A, né? Onde A é igual a 2 metros a menos 1 vezes segundo a menos 1. E o B, outra constante aqui, né? É menos 6, M menos 1, S menos 1. Caramba, tem um negócio aqui esfregando na minha perna. Olha aqui, pessoal. Olha quem tá aqui. É meu gato. É uma gata. É a Gabi. Não é Gabi. Eu chamo Gabi. Desculpa, pessoal. Momento fofura. Fala tchau, Gabi. Tchau, pessoal. Bora. Vamos lá. Momento fofura, né, pessoal? Que bonitinho. Quem não gosta de gato aí, tô nem aí. Voltando aqui. Então parei aqui. O que mais que ele fala? E as coordenadas são medidas em metros. Tá? Ele fala que as coordenadas são em metros. O campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional. Por quê? Calcule os componentes da velocidade no ponto 2 e no ponto meio, né? Deduza uma equação para a linha de corrente que passa por esse ponto. Bom, primeira pergunta, se é uni, bi ou tridimensional, né? O que é, pessoal? A gente fez exercício ali atrás. Né? De acordo com essa equação, o que a gente tem? A gente tem que o U é igual a x, y. E a gente tem que o Vzinho é igual a by quadrado. Então isso quer dizer que ele é o quê? Que o meu vetor velocidade é em função de x e y. Né? Então ele é bidimensional, duas dimensões. Beleza? E está em regime permanente, né? Porque não está em função da do tempo. Temperatura, tá doido? Em função do tempo. Ok. Então vamos calcular agora os componentes da velocidade. Calcule os componentes da velocidade no ponto 2 e no ponto meio. Aí tá fácil, né, pessoal? Vamos lá. Componentes da velocidade para o ponto 2 e para o ponto meio, né? Então vamos lá. Componentes da velocidade. Então, da onde que veio aquilo lá, né? Eu sei, só para explicar aqui para quem não entendeu ainda, né? Então eu tenho o meu campo velocidade, que é em função apenas de x e y, que foi o que a gente descobriu, né? E a representação geral, né? É em função de mais v j mais w k, né? Porém, a gente só vai ter, comparando essa equação com essa daqui que foi dada, a gente tem que esse termo aqui não tem, né? O termo do K aqui, o WK. A gente vai ter só o UI e o VJ. Então, como eu fiz ali em cima, o meu U é quem? O U é a componente escalar do vetor da direção x, né? Do vetor velocidade na direção x. E ele é dado por A, x e y, que foi o que a gente viu lá atrás. Aplicando o ponto aqui, na qual x é igual a 2 e o y é igual a meio, então eu tenho que o quê? E o A vale, quanto que o A vale? 2. Então vamos lá, eu vou ter 2
substituindo aqui os valores, né? Por A, 2 vezes 1 sobre metros vezes segundo, porque é 2 metros a menos 1 vezes segundo a menos 1. Só passei aqui para baixo para ficar mais fácil depois na hora de cortar. O x, ele falou que os pontos estão em metros, né? Então vai ser 2 metros o x. Vezes o y também, que é um ponto em metro, só que é meio, né? Também em metro. Ok? Então esse metro com esse metro vai cortar com esse. Vamos cortar esse 2 com esse daqui. Então a minha velocidade aqui vai ser de 2 metros por segundo. E a componente escalar da velocidade na direção y é dado por by ao quadrado. Substituindo aqui o b vale menos 6, né? Então é menos 6, 1 sobre metro vezes segundo, vezes o y ao quadrado, né? O y é meio, né? 1 sobre 2. Só que ao quadrado vai ser 1 sobre 4. Não é isso? Metros quadrado. Quadrado corta com esse metro. Sobrou então menos 3 meios metros por segundo. Ok? Então tá aí a outra parte do exercício. Depois ele pede, por fim, né, deduza uma equação para a linha de corrente que passa por esse ponto. Então, linha de corrente. Para a linha de corrente. O que eu tenho aqui? Qual que era a equação mesmo da linha de corrente? dy dx é igual a vzinho sobre uzinho, né? Beleza. Então eu vou ter o quê? Dy dx vai ser igual... Quem que é meu vzinho? É o by ao quadrado. Quem que é meu u? É axy. Já posso cortar esse y aqui com esse aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter que dy dx é igual a by sobre ax. Ok? Separando as variáveis. O que a gente vai ter? Separando as variáveis, eu vou ter... vou passar tudo que é y para um lado. Então vai ficar dy sobre y. Lá do outro lado sobrou o b sobre a. Vezes o que? Dx. O dx passou para lá e para cá, né? Dx e o x continua lá. Ok. Como que eu vou tirar então esses dy e dx? Vamos integrar, né? Integrando, a gente vai ter a integral de dy y é igual ao b sobre a, pode sair fora da integral, que é constante, a integral de dx sobre x. Resolvendo essas duas integrais aí, eu vou ter ln de y vai ser igual a b sobre a vezes ln de x mais uma constante. Aí nós vamos brincar com os ln aí, né, pessoal? Então vamos lá. Lembrando. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Que susto, eu achei que eu não tinha mudado aqui. Lembrando então que aquelas regrinhas de ln, né? ln de x elevado a n é igual a n vezes ln de x. E ln de x sobre y é igual a ln de x menos ln de y.
Então, aplicando essas regrinhas aqui nessa equação aqui nossa, né? Nessa equação aqui, a gente vai ter então ln de y vai ser igual a ln de x elevado a b sobre a mais c, mais a constante, né? Então ln de y menos ln de x b sobre a vai ser igual a constante. Passei isso aqui para lá, né? Então, eu, aplicando a regrinha ali, eu posso fazer aqui ln de y xb sobre a é igual a c, né? Aí, aplicando, pessoal, aquela definição lá de exponencial e tal, eu posso dizer que y sobre xba vai ser igual a c. Então, y é igual a x b sobre a vezes a constante, tá? Substituindo os valores aí de b e de a que a gente tem, né, vai ficar x elevado a menos 6 sobre 2 vezes uma constante. Então eu posso dizer que y é igual a x menos 3 vezes a constante. Ok? Só que eu preciso descobrir o valor dessa constante, né? Para eu definir essa linha de corrente aqui, né? Que ele pediu lá, para eu definir essa equação para a linha de corrente que passa por aquele ponto. Então, como ele passa por aquele ponto, então, né, para o ponto 2,5, né? Eu posso calcular aqui, substituindo aqui, eu vou ter y é igual a 2 elevado a menos 3 vezes a constante, na qual o y é o quê? Esqueci de colocar aqui, né? O y é meio, né? Então minha constante vai ser igual a 4. Tendo a constante, então substituindo ali na equação, y é igual a 4 sobre x ao cubo, né? Como está x elevado a menos 3, passei lá para baixo. Essa é a minha equação da linha de corrente passando por esse ponto 2,5. Ok, pessoal? Bem simples, né? Vamos ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui para vocês. Tá? Vamos tentar passar aqui. Vamos ver se vai mudar. Beleza, tá aparecendo a tela do vídeo aí. Vamos dar um play aqui. Pessoal, eu já vou pro ponto que interessa e vocês vão observar que esse vídeo é bem antigo, tá? Olha só a imagem desse vídeo. Pessoal, a mecânica dos fluidos não mudou desde aquele tempo lá, tá? Stanford University, né? Então, são visualizações de escoamento, tá? É bem legal, depois vocês assistem inteiro. Deixa eu deixar o som aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, todo o mecanismo para visualização, né, que eles montaram. Depois vocês assistem inteiro, pessoal. Vou pôr na onde que interessa aqui pra gente. Aqui, a partir daqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Olha lá, pessoal, um ponto, ó, escoando. Tá vendo como diminui o diâmetro? Olha como a velocidade aumenta. Que interessante, tá vendo? Ó? É um fluido escoando aqui e ele põe tipo uma fumaça, um vapor ou um pouco de corante na água, né, no fluido aqui. E aí você consegue visualizar o que acontece. Olha aí, formando a trajetória, né? E também as linhas de corrente, tá? Lembrando que as linhas de corrente não se cruzam, ok? A streak line is a little different. It is the instantaneous locus or trace of all the fluid elements that pass through a given fixed point in space.
If we run a short, uninsulated section of a bubble wire steadily, it shows us a streak line. In steady flow, each particle coming past the fixed point moves down the same path, and therefore the streak line is identical to the path line. Estão ouvindo, né, pessoal? Deixei ele explicando que é melhor. Check this by resuperposing the path line you saw earlier. Often it is useful to use multiple streak lines to observe a flow field. Olha as linhas de corrente, pessoal, que é interessante. Olha que legal. Multiple finger wire you saw before. Vocês viram como ela fica mais densa, ó, quando você tem um diâmetro menor, onde você tem, então você já sabe que tem velocidade maior aqui, ó, mais densas, né, uma mais próxima das outras, e aqui nessa região aqui, mais distante uma das outras, é onde tem a menor velocidade. Olha um perfil de velocidade, pessoal. Tá vendo que a velocidade é 0 na parede? A timeline is defined as the instantaneous location of a line of fluid particles marked earlier at a prescribed location in the flow. These lines are usually most useful if the marking location is normal to the flow direction, since then the location of the timeline, a short time later, shows the velocity profile of the flow field. Olha que legal, pessoal, aquele perfil de velocidade que eu estava explicando para vocês, né? Então aqui nessa seção reta você tem aquele perfil unidimensional e quando muda ali o diâmetro você tem o perfil bidimensional. Aí tem outras coisas aqui, pessoal, mas tem várias coisas aqui. Depois vocês assistem aí na casa de vocês. Eu vou deixar, o link vai estar no slide aqui meu, tá? Aí vocês digita aí digita no YouTube aí que vocês acham, tá bom? Pessoal, deixa eu voltar a minha cara aqui. Então a gente finaliza essa aula aqui agora e depois a outra aula ainda vai terminar essa parte de conceito, tá? Que vai ter campo de tensão, vou falar de viscosidade e depois a gente entra em hidrostática. Tá bom, pessoal? Aquele abraço para vocês, até a próxima aula.